O desenvolvimento contemporâneo da psicologia, ele se deu devido a vários fatores, como as escolas de pensamento, o movimento cognitivo, a neurociência e o movimento evolucionista. As escolas de pensamento, de fato, foram muito importantes. Elas se davam devido à sua oposição à escola anterior. Tudo começa pelo estruturalismo, quando o Wundt ele cria e aí, mais tarde, Titchener ele chama isso de estruturalismo, que tem como objeto de estudo a estrutura do consciente da mente, as sensações. Segundo essa perspectiva, o objetivo da psicologia seria estudar a experiência consciente. E aí também tem o associacismo, que ela se origina de uma concepção de que a aprendizagem ela se dá por meio de um processo de associações. Além do estruturalismo, do associacismo, também tem um movimento funcionalista, a escola funcionalista, que seria suposições relativas à mente, derivadas de uma teoria da evolução, e seu objetivo era conhecer o funcionamento da mente. Após isso também vem a teoria do comportamento, o behaviorismo, que ela tem como objetivo justamente isso, o comportamento. E também tem a psicanálise, famosa por pai da psicanálise Freud, né? Que ela cria um vínculo entre o terapeuta e o paciente a fim de compreender os processos reprimidos do subconsciente, inconsciente. O estruturalismo, ele tem nome de sucesso em promover a implementada iniciada pelo seu criador, Wundt, estabelecendo assim como ciência independente, primeira escola de pensamento na fonte vital de oposição. O funcionalismo também exerce grande importância. Por mais que ele não consiga persistir como uma escola separada, ele busca informar a atitude, o ponto de vista, um aspecto, e ele obtém sim êxito nisso, né? A psicologia norte-americana atual ela é vista como uma profissão científica e suas descobertas são aplicadas praticamente em todos os aspectos da atitude funcional. A Gestalt também cumpre sua missão de oposição ao elementarismo, apoia a totalidade ao interesse da consciência e influencia alguns psicólogos da área clínica, da aprendizagem, da percepção, da psicologia social e do pensamento. Porém, apesar desses movimentos serem bastante importantes para a psicologia, o behaviorismo e a psicanálise fazem com que a Gestalt, o estruturalismo e o funcionalismo fiquem em segundo lugar em relação a eles, né? E aí vem uma situação histórica, né, muito interessante para a psicologia, que foi no ano de 1913, quando Watson ele exigia que a psicologia ela eliminasse qualquer referência à mente, à consciência e os processos cognoscentes. Se dizia que a psicologia ela estava perdendo a consciência, a mente, né? No entanto, no ano de 1966, a psicologia ela acaba resgatando o inconsciente, dessa forma que não resgata não somente a mente, mas também as técnicas de introspecção. E também revisa o livro de Watson, Introdução à Psicologia, definindo assim a psicologia como ciência do comportamento e dos processos mentais. No movimento cognoscente, houve vários adjuntos. Um deles foi Piaget. Ele falava sobre o desenvolvimento infantil psicossexual, diferente do de Freud, né? Que era um desenvolvimento cognitivo. Junto com Alfred, ele desenvolve o primeiro teste psicológico da habilidade mental. A psicologia cognitiva, ela teve vários percussores, né, desse movimento. Piaget, Wundt, que falava também sobre a consciência, e vários outros. Platão também já dizia. Porém, dentre os percussores, houve dois de grande destaque, foi o George Miller e o Nietzsche. O George Miller, tinha pais cristãos e diziam que a psicologia era pecado. Porém, George Miller se forma em História, ele entra para o teatro devido à sua timidez e faz mestrado em fala. E aí ele segue um seminário de psicologia juntamente com sua namorada, que era estudante de psicologia. Ele recebe um convite para lecionar em 16 sessões de introdução à psicologia, apesar de não ser formado. Ele foi para Harvard, onde ele trabalha no laboratório psicoacústico, e ele reconhece a escola de pensamento behaviorista, afirmando não ter outra. Porém, no ano de 1950,
Ele desenvolve a teoria estática da aprendizagem das informações imóveis da mente. E então ele chega à conclusão de que o behaviorismo literalmente não funcionaria. Ele também nota que as semelhanças entre os computadores e o funcionamento da mente, que impressionava a visão dele e o que fazia voltar para a visão cognitiva. Se dizia que os psicólogos eles estavam dando uma de rebeldes, né? Ele até falou essa frase, o Milo, que na época ele não via que ele era um revolucionário, só foi ver depois, né? E aí, devido à sua alergia, ele também não poderia trabalhar com animais, apenas com humanos. Millen, em parceria com Brune, ele cria o primeiro centro de psicologia para a investigação da mente humana, conhecido como Centro dos Estudos Cognitivos, que lidava com a linguagem, com a memória, percepção, formação, conceito, pensamento e psicologia do desenvolvimento. Ele tornou-se presidente da APA, ele recebeu vários títulos, aqui está com 3, mas foi títulos, e os laboratórios criados foram como é que se diz, a inspiração ao seu centro. Aí também teve o Eric Nace, que era considerado um intruso. Ele inicia seus estudos universitários em Harvard, formou-se em física, porém, quando ele conheceu Miller e também o livro Kafka, acho que é assim que se pronuncia, ele se interessou pela psicologia e aí ele muda para a área da psicologia. Apesar da sua admiração pela habilidade cognitiva, ele não via como escapar do behaviorismo. Foi aí que na Universidade de Brandeis, quando ele tinha um diretor Maslon, que ele estava se desligando da teoria behaviorista e indo para a teoria humanista. Porém, Maslon não conseguiu fazer com que Eric seguisse o seu mesmo caminho. Mas ele o apoiava, né? E aí, em 1967, a República de Psicologia Cognitiva alega que o livro de seu trabalho foi o primeiro marco na divisão da psicologia. Ele até era considerado pai da psicologia cognitiva, se sentia até constrangido, né, devido a esse fator. E antes, o que era visto de base para a psicologia era o relógio. Conforme as coisas foram avançando, foi o computador, né, que virou base para o movimento cognitivo. Começou a se avaliar muito o computador. Os psicólogos cognitivos, eles estavam preocupados em saber como a mente processa informações, armazena memórias, fazem os pensamentos, elas permitem compreender e articulam ideias. Os psicólogos cognitivos eles aceitaram o fato de que os computadores serem modelo para o funcionamento cognitivo. E aí vem um nome super importante, que foi o Alan Turing. A história dele é muito interessante. Ele é chamado de pai da ciência da computação. Ele nasce na Inglaterra, obteve seu PhD na Inglaterra em 1942, e aí ele volta para lá, onde ele trabalha na Segunda Guerra, se eu não me engano, na instalação ultra secreta com o objetivo de decifrar um código. E aí os historiadores dizem que seu trabalho foi de fato fundamental para a vitória dos aliados na Segunda Guerra. E aí ele era gay, aí ele foi condenado à castração química, porque era considerado crime, né, na época. E aí, deprimido, ele acaba mordendo uma maçã envenenada. 2 anos antes de sua condenação, ele começa a afirmar que os computadores conseguiriam pensar como a gente. Foi aí que ele desenvolve o teste Turing, que ele diz o seguinte, que ele hesitasse consistia que o indivíduo ele tem o mesmo raciocínio que um computador, ou seja, que o computador ele teria inteligência semelhante à do homem. Mas aí, como sempre, tem que ter alguém para contrariar. Apareceu o John Searle, que foi o que apresentou uma teoria mais assim convincente, né, que discordasse da dele. Ele falava sobre o teste da sala chinesa, que foi quem apresentou as objeções mais relevantes. Ele afirmava que os programas de computador, eles podem até parecer compreender os diferentes tipos de dados, mas eles estariam funcionando como um problema de sala chinesa, porque o computador ele não entende mais do que o que você sabe sobre chinês. E aí também tem um campeão xadrez, que
diz que os computadores eles não podem pensar, no entanto, eles não podem trabalhar como se estivessem pensando. Isso nos leva de volta à partida de xadrez. Hoje, o impacto do movimento cognitivo é observar não apenas os psicólogos behavioristas, mas também na teoria da atribuição, na psicologia social, na teorias é, da motivação, na inovação, personalidade, aprendizagem, memória, na percepção dos processos, da informação, na tomada de visão de soluções de problemas e nas áreas aplicadas a ênfase aos fatores cognitivos. Aí a psicologia cognitiva, ela se diferencia muito do behaviorismo em alguns aspectos. Os cognitivos eles se dedicam a estudar os processos de conhecimento e não a mera resposta do estímulo. Os cognitistas eles estão interessados em saber como a mente estrutura para organizar as experiências. Os cognitistas acreditam na ação criativa do indivíduo em organizar os estímulos recebidos do ambiente. E aí, além do cognitismo, tem a neurociência cognitiva, que seria onde o cérebro humano tem um controle sobre o computador, ou seja, o movimento de impulsos elétricos. E o objetivo desse campo é saber como as funções elas se originam, a atividade mental, como ela relaciona os aspectos específicos de processamento e informação, como as regiões específicas do cérebro. As pesquisas sobre mapeamento mental no século XVIII e no século XIX tiveram grande importância, no trabalho de Hall, Florence, Bronca, no quesito da estipação, do choque, do elétrico. E aí os primeiros psicólogos, eles tentavam de fato determinar a parte específica que controlava as funções cognitivas do cérebro. E eles tiveram um grande avanço, E, por exemplo, na eletroencefalograma, na tomografia e na ressonância magnética. Aí tem o que se chama de nova fenomenologia, que seriam os estudos conduzidos para determinar as partes do cérebro que controlavam as funções cognitivas. Primeiro seria o crânio, depois foi os traços da personalidade e depois as áreas específicas dos cérebros associadas à depressão. A aceitação da experiência consciente dos psicólogos cognitivos é reconsiderar a primeira abordagem da introspecção. Então, a introspecção ela foi reconsiderada por alguns fatores, pela quantificação, pela avaliação e pelos relatos revelados da introspecção. E aí tem o que se chama de cognição do inconsciente, que a maior parte do nosso pensamento ela realmente ocorre no inconsciente. E tem a cognição animal, que muita gente pensa que animais não pensam, mas desde 1970 estudos da psicologia destacam que animais eles podem transformar e manipular as representações simbólicas das estruturas espaciais temporal causal do mundo real para adaptar-se e organizam o próprio comportamento. Então, eles também têm a consciência, E a cognição animal estuda isso. E como se encontra a psicologia cognoscente atualmente? Ela se encontra com a abordagem multidisciplinar. A ciência cognitiva é uma função entre a psicologia cognitiva, linguística, antropologia, filosofia, ciência da computação, inteligência artificial e neurociência, uso do método experimental, cognição embutida a aspectos físicos relevados na atividade cerebral, sensação e percepção. E a sobrecarga cognitiva é porque pessoas multitarefas são mais dispensáveis e têm mais dificuldades para passar do que outras tarefas. Suas críticas estão na terminologia não consensual e na ênfase de cognição em detrimento da motivação e emoção. Aí a psicologia evolucionista, onde os indivíduos eles são programados pela evolução e os genes relacionados aos comportamentos são facilitadores, eles passam geração a geração se adaptando. O indivíduo ele é predisposto a certas formas de comportamento moldadas pela evolução. E o estágio da psicologia evolucionista é que ela é criticada, Porque o ser humano ele é um produto de aprendizagem. E também ela é importante pelos mecanismos psicológicos da evolução ligados ou programados na cognição.